a gente ainda tem um desafio importante, né? As mulheres ganham algo em torno de 70%, 76% do salário dos homens. Então, as empresas estão sendo pressionadas, a gente tem trabalhado muito, e muitas delas já solucionaram esse problema, para que as mulheres que estejam nos mesmos cargos dos homens desempenhem funções semelhantes, tenham remunerações equitativas. Então, muitas empresas já estão se autorregulando e resolvendo essas questões internamente. Alguns países já determinaram legislação para a punição disso. Eu acredito que aqui a gente não precisa aguardar isso vir de legislação, né? Eu costumo sugerir que as empresas se autorregulem. É muito mais saudável e produtivo do que você ter multas e taxes, né? Como e isso até muitas vezes acaba tendo um ônus negativo para as mulheres. Se isso for obrigatório, né? A autorregulação ela é muito mais produtiva, ela é mais orgânica e tudo mais. Tem a questão da ambição das mulheres, que eu acho que esse é um mito muito importante que a gente tem que discutir, né? Muitas lideranças corporativas falam, na verdade, as mulheres não querem chegar lá, sabe? As mulheres, elas nasceram com um dom natural de cuidar de família, elas não têm essa coisa da liderança tal, não têm ambição, né? Foram criadas de forma diferente. Tem um pouco de verdade, mas isso tudo se mistura num mito, justificando de novo que a culpa do não avanço equitativo está em nós e não na organização. Então, eu gosto de mostrar dados, porque isso quebra esses mitos, né? E as últimas pesquisas que a gente tem sobre a ambição das mulheres, a ambição de mulheres e de homens para chegar em cargos executivos, a líderes, né, em nível sênior, é praticamente equitativa. 66% das mulheres querem buscam cargos sêniores e 72% dos homens. Quer dizer, não dá para a gente falar que as mulheres não querem chegar lá. A ambição existe, precisa dar ambiência positiva e suficiente para que elas cheguem lá. E nós ainda temos uma questão da sociedade que impacta diretamente no mundo corporativo, no empoderamento econômico, que é a persistente violência contra as mulheres, né? Hoje, 6 em cada 10 pessoas conhecem uma mulher vítima de violência doméstica, quase que 100%, 99,6% das mulheres já foram assediadas na rua, 80% escolhem rotas e roupas diferentes para fugir do assédio, e tudo isso é uma carga mental muito grande, quando não é a questão da violência. A gente tem muitas empresas, clientes e associadas do movimento, trabalhando fortemente para apoiar as mulheres com violência doméstica, né? Não existe mais essa lógica de que quem é vítima de violência é mais as comunidades de baixa renda ou mais vulneráveis. Hoje a gente está aí na TV, nos veículos de comunicação, o assédio e a violência doméstica, ela está em todos os níveis socioeconômicos, em todas as culturas. Então, assim, as funcionárias e os funcionários de grandes empresas podem ser os violentados, vítimas ou promotores. Então, tratar desse assunto dentro das empresas está sendo prioridade. E a questão do assédio impacta diretamente no trabalho, né? Às vezes eu dou muita palestra para grupos, às vezes eu olho na plateia, só tem homens, né? E eu gosto de perguntar quanto tempo ele demorou para se arrumar naquele dia para ir para reuniões, né? E é mínimo esse tempo, e é mínimo o tempo que se dedica para isso, né? Porque nós, mulheres, a gente tem que pensar na agenda do dia, né? Eu, por exemplo, às vezes eu estou dentro da universidade, eu estou em grandes empresas, eu estou em debates, eu estou falando com CEOs, eu tenho que pensar na minha agenda do dia para pensar na minha roupa, no né? Se a calça pode ser branca, se pode ter decote, se o cabelo solto vai parecer, igual minha mãe fala, muito vamp, né? Cuidado, você está muito, dá aparência de muita sensualidade, se o decote, quando eu abaixar, vai aparecer, se a saia está curta, né? Nós, mulheres, nós temos que pensar em inúmeros detalhes que, muitas vezes, podem estimular um olhar, uma interpretação, um estereótipo de algo que a gente não é, entendeu? Isso é uma carga mental muito forte, porque dentro de tudo que a gente precisa cuidar, ainda tem a questão do risco do assédio ou de ser mal interpretada, né? Então, isso é uma carga para as mulheres que acaba impactando diretamente também no nosso dia a dia do mundo corporativo. E aí a pergunta que se faz a seguir é:
afinal, por que a gente precisa empoderar mulheres, né? Por que é importante dar oportunidades equitativas? Nós estamos falando só de uma questão de justiça social, que isso já seria o máximo, né? Quer dizer, dar oportunidades iguais de desenvolvimento para mulheres e homens é justo. Nós estamos falando de direitos humanos, né? E aí aqui nós estamos falando especificamente de gênero, mas eu costumo trabalhar com as empresas de diversidade de forma mais ampla. Então, dar oportunidades equitativas para as mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres gays, mulheres com deficiência, dar oportunidade de desenvolvimento para todos de forma equitativa, nós estamos falando de direitos humanos, de direitos iguais, de ser justo, né? E isso é uma questão de justiça social, mas vai além, né? E eu acho que isso fez com que essa pauta avançasse nas empresas para além da área de responsabilidade social e de direitos humanos, né? Que é uma área da onde eu venho, que eu sempre trabalhei, mas aí, de repente, eu vi que esse tema poderia cair no colo do CEO. E aí as decisões são mais rápidas, o budget é maior, porque a gente começou a ter acesso a pesquisas no mundo, e agora muitas no Brasil, de grandes consultorias, como McKinsey, Bain & Company, Boston Consulting, e de grandes corporações. Então, a IT acabou de lançar um business case completo, incluindo o Brasil, do impacto de mulheres na liderança para os resultados do negócio, PNUD, ONU Mulheres, e aí dados e pesquisas é a linguagem das grandes corporações, né? Números, mostrando que ter equidade de gênero e diversidade nas empresas impacta diretamente rentabilidade, lucro e reputação, né? E essa conversa fez com que saísse essa pauta da área de responsabilidade social e RH, que era uma pauta de atração e projetos de RH, para áreas de liderança estratégica, né? E linkado com a essência, com os valores, com a cultura das empresas. Então, isso fez com que o tema avançasse muito, virou um assunto prioritário dentro das empresas. E o que é equidade? Então, eu costumo falar, é justo e correto a equidade de gênero para os negócios, né? É justo todos aqueles dados que a gente falou anteriormente, de equidade de direitos humanos, e é correto porque impacta diretamente o negócio. E aí vocês vão poder ver, organizei, como são muitas pesquisas, organizei aí com 3 pilares, né? Impacta a cultura, o próprio impacto e diferencial competitivo para o desempenho dos negócios e para ter times exemplares, né? E na cultura, tem uma pesquisa da Barron's de 2017, que a cultura inclusiva também cria uma vantagem comercial distinta. Vocês têm aí os dados das fontes para poder pesquisar melhor. A última pesquisa da Harvard Business Review fala que diversidade e equidade de gênero nas decisões reduz riscos e aumenta oportunidades de negócio. E aqui a gente precisa falar que todos esses resultados eles só podem ser alcançados se eu tiver equidade e diversidade de forma transversal na empresa, né? Não dá para a gente falar que tem equidade, às vezes tem headcount de grandes empresas até equilibrado, 40% de mulheres, 60% de homens, e aí você vai olhar, mas aonde estão essas mulheres? Elas estão alocadas no RH, no jurídico, ou mesmo na área de marketing. Isso não basta. Na verdade, eu preciso ter mulheres em cargos de liderança também, não só em cargos de apoio, porque eu preciso ter mulheres ajudando a tomar decisões de negócio para poder ter esses resultados, e de forma transversal, horizontal também, com mobilidade de áreas. Eu preciso ter mulheres na área core, nas áreas core das empresas, né, tomando decisões de desenvolvimento de produtos, de venda, de negócios, e não só mulheres nos guetos do RH e do jurídico, porque isso acaba não trazendo o impacto que a gente deseja de transformação, né? A diversidade e inclusão, elas impactam diretamente a reputação das marcas, né? E o valor das marcas, a cultura, a marca e a reputação. Tem uma pesquisa muito interessante da McKinsey de 2018, mostrando que empresas com diversidade de gênero nas suas equipes executivas, elas têm algo em torno de 21% mais propensão a ter alta rentabilidade do que aquelas que não tenham, né? Então, o impacto aí de mais de 20% em rentabilidade, em inovação, porque assim, equipes diversas, né? E mulheres e homens tomando decisões de produtos e buscando soluções inovam mais.
e representam diretamente a sua clientela, né? Então, hoje, a sociedade é diversa. Nós vendemos e produzimos produtos e serviços para uma sociedade diversa, né? Não dá para ter homens somente desenvolvendo produtos para uma sociedade diversa. Quanto mais diversa for a minha equipe, mais respostas inovadoras e disruptivas e que atendem a clientela vai estar representada dentro da empresa. Então, é isso que está linkado diretamente com o negócio. E depois efeitos diretos na própria equipe, quer dizer, empresas diversas e com um equilíbrio de equidade, com equilíbrio de gênero, elas conseguem atrair mais talentos. Hoje, a geração millennium, ela opta pela empresa não só pelo valor da remuneração e dos benefícios, ela olha o quanto essa empresa é diversa, o quanto ela respeita os direitos humanos, o quanto ela trabalha pela questão ambiental. Hoje, essas decisões para retenção e atração de talentos incluem a questão da diversidade e equidade de gênero. Consigo reter talentos, engajar o time. Né? A gente vê que o turnover de profissionais de empresas que têm equilíbrio de gênero e diversidade diminui muito, isso diminui custos também. Né? E, assim, nas últimas pesquisas da Ernst Young, que ela trabalha com pesquisas diretamente com CEOs do mundo todo, com mais de 400 empresas, uma das perguntas é por que diversidade e equidade é importante para os negócios? E a gente tem as respostas desses CEOs, 90% porque atrai talento, fortalece a reputação, melhora a satisfação do cliente, atende a novas e crescentes necessidades. Então, assim, é um tema que está central na pauta das lideranças e a gente precisa trabalhar com as grandes corporações, aproveitando esse momento, para que a gente realmente tenha avanços verdadeiros e genuínos, né? Além da comunicação externa, né? A gente precisa ficar atento para as empresas que estão comunicando diversidade e equidade e ver realmente aquelas que estão fazendo isso de forma verdadeira dentro de casa. Né? E aí uma última pesquisa, essa é Lenin junto com McKinsey, é de que a equidade de gêneros ela pode impulsionar a economia mundial. Quer dizer, se até 2025 todos os países progredirem rapidamente em direção à paridade de gênero nas empresas, o PIB mundial aumentaria em até 12 trilhões de dólares. Quer dizer, nós estamos falando aí de um desenvolvimento econômico para o mundo, se a gente conseguir avançar mais rapidamente. Né?